Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade da Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. E hoje, para meditarmos, te convido você a abrir a tua Sagrada Escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versículos 16 a 20. E hoje, nessa solene liturgia, nós acompanhamos nosso Senhor Jesus Cristo, que sobe para junto do Pai e senta à sua direita, como havia dito aos seus discípulos. E hoje o Evangelho de Mateus inicia assim. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. E quando eles viram Jesus, prostraram-se diante dele. E mesmo assim, como diz no Evangelho, alguns duvidaram. E é claro que Jesus, de imediato, aproxima-se deles e vai falar com eles. E ele vai dizer aos seus discípulos: eu vos falo com toda a autoridade, me foi dada no céu e sobre a terra. E quando Jesus fala isso para os seus discípulos, vai deixar esta mensagem. Portanto, no versículo 19, ele vai dizer: ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E continua dizendo no versículo 20, e ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. E o mais bonito do nosso Evangelho de hoje, desta solenidade da ascensão de Jesus aos céus, é que Jesus vai lembrar tanto aos seus discípulos e também a cada um de nós com esta promessa, que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Que belo, que lindo ver que Jesus, mesmo ele subindo para junto do Pai, ele vai dizer de forma clara e objetiva: mesmo eu indo para junto do Pai, eu permaneço convosco até o fim dos tempos. Ou seja, Jesus jamais abandonará o seu povo, a sua igreja. E quando Jesus ele sobe para o céu, para junto do Pai, ele vai deixar pela responsabilidade dos seus discípulos a missão da igreja, a missão do anúncio, a missão de continuar o projeto de Deus, que é salvar e levar a palavra em todos os cantos, porque assim como Jesus deixou a missão aos discípulos para eles batizar em nome dele, nas pessoas da Trindade Santa, essa missão fica para cada um de nós também. Veja, a nossa missão é fazer com que nosso Senhor Jesus Cristo permaneça no coração do ser humano, de cada homem, de cada mulher, pois aqueles que abrem os vossos corações para o projeto de Deus, Deus permanecerá. Por isso que Jesus, antes da solenidade da sua ascensão, ele lembrava aos seus discípulos: eu vou para junto do Pai, só que eu permaneço junto de vocês. E Jesus deixou várias coisas boas para que eu e você, meu querido irmão, minha querida irmã, façamos, que é permanecer no amor de Deus, observar os seus mandamentos, as suas leis, a sua palavra. Então, nessa solenidade,
em que a igreja celebra pelo mundo todo, é lembrando que a nossa vida neste mundo terreno, nesta peregrinação a qual nós estamos, ela é breve e passageira. E nessa brevidade das nossas vidas, nós temos que buscar Jesus, buscar fazer a sua vontade. Pois quando Jesus fala que permanece conosco até o fim dos tempos, mas lembrando que eu e você, nós temos que permanecer neste amor, permanecer seguindo e observando tudo que Jesus deixou para o seu discípulo e deixou para cada um de nós. E nós temos a graça de participar, de ter contato com a sua palavra, de ter contato nos sacramentos. Então Jesus permanece na sua igreja de todas as formas, nos sacramentos que a igreja celebra, é Cristo que está presente. E quando ele sobe para o céu, para junto do Pai, e dizendo que virá sobre os discípulos, sobre Maria, no cenáculo, no próximo domingo, em que celebramos o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre a sua igreja, para dizer, eu preciso ir para junto do Pai para se cumprir mais uma vez a vontade de meu Pai, que é enviar o defensor, o Espírito Santo, o Paráclito. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que possamos todos os dias, por meio do nosso testemunho, por meio da nossa fé, subir e elevar os nossos louvores para o céu, pois, meu amado irmão, minha amada irmã, nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos ao céu. O céu foi nos dado em Cristo, e por isso, meu irmão, minha irmã, vamos lutar diariamente, buscar este céu, pois ele é possível para aqueles que creem, para aqueles que professam a fé em Deus. E concluo esta pregação dizendo para cada um de você, meu irmão, minha irmã, busque Jesus, busque o Cristo, pois ele, quando veio na encarnação do Verbo, ele abriu a porta do céu para cada um de nós. E este céu será nos dado quando ele vier, no fim dos tempos, na sua plenitude, na sua segunda vinda, buscar os seus filhos e filhas para a sua morada. E lá contemplaremos Jesus tal como ele é, lá junto do Pai, junto de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curta, comenta, compartilha o nosso vídeo e evangelize. Amém.